O silêncio do meu filho doeu mais do que as palavras da esposa dele. Jamais poderiam. A mesa de jantar fica em silêncio. Aquele silêncio horrível e sufocante, em que você consegue ouvir o zumbido da geladeira e as batidas do seu próprio coração nos ouvidos. Estou com um garfo cheio de carne assada a meio caminho da boca. E de repente não consigo me lembrar como engolir. Rachel me encara do outro lado da mesa. Suas unhas impecavelmente feitas tamborilando contra a taça de vinho. Meu filho, meu Marcos. Meu bebê que costumava subir no meu colo durante as tempestades. Olha para o prato como se ele contivesse as respostas para perguntas que ele tem medo de fazer. Desculpe, o que você acabou de dizer? Minha voz soa estranha. Calma demais. Como se eu estivesse pedindo para ela repetir uma receita, não as palavras que acabaram de destruir meu mundo. Rachel suspira. Um suspiro de resignação que demonstra que ela vinha ensaiando esse momento. Helen, acho que você sabe exatamente o que eu disse. Você está aqui com muita frequência. Está interferindo na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida. Precisamos de espaço, nossa família. Como se eu não fosse da família. Como se eu não tivesse dado à luz, o homem sentado entre nós. Em silêncio. Aterrissei o garfo com cuidado. Aprendi ao longo de 63 anos que quando as mãos começam a tremer, é melhor pousar as coisas antes que as deixem cair. Marcos? Digo o nome dele como se fosse uma pergunta, mas na verdade é uma oração. Por favor, meu bem. Por favor, diga alguma coisa. Por favor, diga a ela que ela está errada. Ele pigarreia. Se remexe na cadeira. Continua sem olhar para mim. Mãe, talvez. Talvez a Rachel tenha razão. Você vem aqui com muita frequência. 7 palavras. É tudo o que é preciso para reescrever 34 anos de maternidade. Venho 2 vezes por semana. Às terças à noite fico com minha neta Emma enquanto eles têm um encontro romântico, algo que eu sugeri porque Rachel reclamava que eles nunca tinham um tempo a sós. E os jantares de domingo, que costumavam ser uma tradição até Rachel começara a esquecer de mencionar que eles tinham outros planos, 2 vezes por semana, para ver meu filho e meu único neto. Apparentement, demain. Meu nome é Helen Morrison. Tenho 63 anos, embora alguns dias me sinta uma anciã e outros como se ainda tivesse 25, tentando descobrir como ser mãe. Fui professora de inglês do ensino médio por 37 anos, antes de me aposentar no ano passado. Meu marido, James, morreu de um ataque cardíaco há 6 anos, repentino e cruel, me deixando sozinha em uma casa que ainda cheira ao seu perfume nos armários. Marcos é meu único filho. Quase morri ao trazer Lu ao mundo 48 horas de trabalho de parto, cesariana de emergência, hemorragia que fez os médicos sussurrarem sobre dizer adeus, mas eu não disse adeus. Lutei para voltar porque ainda não tinha terminado de ser mãe dele. Aparentemente agora sim. Entendo. Digo. E me orgulho da firmeza da minha voz. Não tinha me dado conta de que era um fardo tão grande. Mãe, não. Marcos começa, finalmente olhando para cima. Mas Rachel o interrompe. Não se trata de ser um fardo, Helen. Trata-se de limites. Limites saudáveis. Minha terapeuta diz. Seu terapeuta. Assinto lentamente. Aquele que eu estou pagando. As palavras pairam no ar, cortantes e feias. Eu não deveria tê-las dito. Mas são verdadeiras. E às vezes a verdade é a única arma que nos resta. O rosto de Rachel fica vermelho. Isso não é justo, não é? Estou de pé agora, embora não me lembre de ter decidido me levantar. Meu guardanapo cai no chão. Eu pago sua terapia. Paguei a entrada desta casa. Tenho pago a pré-escola da Emma, aquela Montessori cara que você insistiu em escolher, porque disse que seu orçamento estava apertado. Mãe, por favor. Marcos também está de pé agora, com as mãos estendidas como se eu fosse um cavalo assustado que ele precisa acalmar. Eu cuido da Emma todas as terças-feiras para que vocês dois se lembrem do porquê de terem se apaixonado. Eu trago o jantar aos domingos porque sei que vocês dois estão cansados do trabalho. Comprei os móveis do quarto da Emma. Paguei a viagem de aniversário de vocês para Napa no ano passado. Minha voz está se elevando. Eu consigo ouvi-la, mas não consigo impedi-la. E sabe de uma coisa? Fiz tudo com prazer, com alegria, porque vocês são minha família. Porque é isso que a família faz. Esse é exatamente o problema. A voz de Rachel agora se iguala à minha. Você acha que pode comprar seu caminho para dentro das nossas vidas. Você acha que dinheiro significa que pode tomar decisões e aparecer quando quiser. Eu não apareço quando quero. Eu venho quando você me convida.
Eu venho quando você precisa de mim. Não precisamos mais de você, Helen. As palavras atingem como um tapa. Emma começa a chorar na sala de estar. Nós a acordamos. Ela tem 3 anos, minha menina radiante, com os cachos escuros de Marcos e a risada de James. Marcos caminha em direção à sala de estar, mas para, dividido entre a filha, a mãe e a esposa. Ele escolhe. Caminha até Emma sem dizer mais nada. Fiquei ali parada, em frente a Rachel, na sala de jantar da casa que ajudei a comprar, olhando para a mulher que meu filho escolheu em vez de mim. Ela tem 32 anos, 12 anos mais nova que Marcos. Linda de uma forma natural, que algumas mulheres são cabelos longos e loiros, corpo tonificado pela yoga, pele perfeita. Ela trabalha com marketing em uma startup de tecnologia. Ganha um salário decente, mas não o suficiente para sustentar o estilo de vida que exibe no Instagram. Tentei gostar dela. Meu Deus, como tentei! Quando Marcos a trouxe para casa 4 anos atrás, eu sorri, fiz perguntas e elogiei o vestido dela. Quando eles ficaram noivos depois de 6 meses, rápido demais. Mas me contive e organizei um chá de panela para ela. Quando ela estava grávida de Emma e de repouso absoluto, eu ia lá todos os dias, com comida, revistas, e fazia companhia a ela. Eu pensei que estávamos construindo algo. Um relacionamento, uma família. Eu estava errado. Acho que devo ir. Digo baixinho. Rachel acena com a cabeça. Acho que é melhor assim. Caminho até a entrada, onde minha bolsa está pendurada no gancho que James instalou quando os ajudamos na mudança. Minhas mãos tremem novamente enquanto procuro minhas chaves. Marcos volta, segurando Emma, que está esfregando os olhos e choramingando. Vama triste? Ela pergunta, estendendo a mão para mim. Dou um beijo na testa dela, inalando o cheiro de shampoo de bebê. A vovó está bem, querida. Só está cansada. Mãe, podemos conversar sobre isso mais tarde, diz Marcos. Mas sua voz está fraca. Obrigatório. Podemos? Eu o encaro. Porque parece que a conversa já terminou. Só que não comigo. Você está sendo dramática, grita Rachel da sala de jantar. Quase dou risada. Dramático. Estou sendo dramática porque estou magoada por ter sido excluída da vida do meu filho. Boa noite, Marcos, digo. Então por que não consigo me conter? Eu te amo. Também te amo, mãe. Ele diz isso automaticamente, como quem diz saúde, depois que alguém espirra. Saio em direção ao meu carro Honda Civic. Um carro sensato que dirijo há 10 anos porque sou cuidadoso com o dinheiro. O assado que eu trouxe ainda está no balcão, provavelmente esfriando. Fico sentada na entrada da garagem por um instante, com as mãos no volante, tentando me lembrar de como respirar. Foi então que eu vi. Pela janela da frente, consegui ver Marcos e Rachel na cozinha. Ela estava animada, gesticulando. Ele assentiu com a cabeça. Ela o beijou, e ele retribuiu o beijo. Eles parecem aliviados. Dirijo para casa no piloto automático, minha mente repassando o jantar repetidamente, procurando o momento em que tudo deu errado. Procurando o que eu poderia ter dito de forma diferente. Minha casa está escura quando chego. Comecei a deixar as luzes com temporizador, desde que James morreu. Porque chegar em casa e encontrar tudo escuro é como chegar em casa e encontrar a morte. Mas esqueci de programar. La sorre. Destranco a porta e acendo as luzes. A casa parece a mesma de sempre, arrumada, limpa, cheia de móveis, fotografias e lembranças. Mas agora a sensação é diferente, mais vazia. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha, ao lado da pilha de correspondências que ainda não abri. Contas, principalmente. Um lembrete da minha consulta no dentista e algo da minha seguradora, provavelmente a revisão anual da minha apólice de seguro de vida. Eu me sirvo de uma taça de vinho, algo que raramente faço, e me sento à mesa da cozinha. A cadeira de James está do outro lado, vazia. Já pensei em me livrar dela umas 100 vezes, mas é a cadeira dele. Como é que se joga fora a cadeira de alguém? Bem, James, digo para o quarto vazio. Seu filho acabou de me expulsar da vida dele. O silêncio é ensurdecedor. Pego meu celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada de Marcos se desculpando, explicando ou dizendo que Rachel passou dos limites. Apenas silêncio. Abro minhas fotos. Percorro anos de memórias. Marcos bebê, todo dobrinhas e covinhas. Marcos no primeiro dia do jardim de infância, sem os dentes da frente. Marcos na formatura do ensino médio. Marcos no casamento.
olhando para Rachel como se ela fosse a coisa mais linda do mundo. Marcus segurando Emma pela primeira vez, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando: "Obrigado para mim." Porque eu havia ajudado Rachel durante o trabalho de parto, quando ele estava em pânico demais para ser útil. Quando foi que eu me tornei o problema? Penso no dinheiro. Não é algo em que costumo pensar dinheiro é apenas uma ferramenta, uma forma de ajudar as pessoas que amo. Mas agora, sentada sozinha na minha cozinha, começo a fazer as contas. O valor da entrada para a compra da casa foi de $75.000. Pré-escola da Emma. US. 1.800 por mês no último ano. US. 21.600. Terapia da Rachel. US. 200 por semana durante 6 meses. US. 4.800. Os móveis, a viagem de aniversário, os pedidos aleatórios do tipo: "Você pode nos ajudar, mãe?" Que somaram centenas aqui, milhares ali. Gastei mais de $150.000 com meu filho e sua família nos últimos 4 anos. E hoje à noite me disseram que eu apareço demais por aí. Meu celular vibra. É uma mensagem do Marcus. Marcus. Mãe. Me desculpe pelo que aconteceu hoje à noite. A Rachel está estressada. Podemos conversar amanhã? Encaro a mensagem. Ele está arrependido pelo que aconteceu esta noite. Não está arrependido por ter ficado em silêncio. Não está arrependido por ter deixado a esposa dele me dizer que eu não era desejada. Está arrependido pelo que aconteceu esta noite. Como se tivesse sido apenas uma noite infeliz. E não o momento em que tudo mudou. Eu não respondo. Em vez disso, levanto-me. E vou até o escritório de James, ainda o chamo assim. Mesmo que ele tenha partido há 6 anos. Seu arquivo está no canto, organizado da mesma forma que ele organizava tudo. Pólices de seguro na segunda gaveta. Pego meu seguro de vida. $1 milhão. Beneficiário: Marcus James Morrison. Contratei esse seguro há 25 anos, quando Marcus tinha 9. James e eu queríamos garantir que ele estaria amparado, caso algo nos acontecesse. Depois que James faleceu, atualizei o seguro e mantive os pagamentos em dia. Tem sido minha rede de segurança para Marcus e para Emma. Minha maneira de garantir que eles fiquem bem mesmo depois que eu partir. Sento-me à mesa de James e leio os detalhes da apólice. Há uma seção sobre a alteração de beneficiários. É simples, na verdade. Basta um formulário e um telefonema. Fecho a apólice e aguardo de volta na gaveta. Ainda não. Não vou tomar decisões quando estiver magoada, com raiva e bebendo vinho sozinha no escuro. Mas o conhecimento permanece ali, pesado e poderoso. Eu tenho opções. Eu vou para a cama, mas não consigo dormir. Fico deitada encarando o teto, repassando o jantar na minha cabeça. As palavras de Rachel. O silêncio de Marcus. Não precisamos mais de você, Helen. Às 3 da manhã, levanto e vou para o quarto de hóspedes, o quarto da Emma, como tenho chamado. Decorei-o no ano passado, com princesas e luzinhas de fada. Imaginando noites do pijama e momentos especiais entre avó e neta. Sento-me na pequena cama e olho para os bichinhos de pelúcia que colecionei para ela. Os livros que leio para ela desde que nasceu. Meu celular acende na mesa de cabeceira. Outra mensagem do Marcus. Marcus. Mãe? Você está bem? Por favor, responda. 3 horas depois da primeira mensagem dele. 3 horas de silêncio da minha parte. E agora ele está preocupado. Pegou o telefone e dígito. Meu. Estou bem. Falaremos em breve. Apertei o botão de enviar antes que eu pudesse pensar demais. Sua resposta é imediata. Marcus. Ok. Eu te amo. Desculpe novamente pelo que aconteceu hoje à noite. Peço desculpas novamente pelo ocorrido esta noite. Parece que foi apenas uma refeição ruim, não uma rejeição. Desligo meu celular e volto para a cama. Dessa vez, eu durmo. Mas sonho com James. E no sonho, ele está decepcionado comigo por algo que não consigo definir. Na manhã seguinte, acordo com dor de cabeça e uma clareza que só se consegue ao chegar ao fundo do poço. Não vou chorar. Não vou implorar. Não vou fingir que a noite passada não aconteceu. Vou descobrir exatamente o que tem acontecido na vida do meu filho que eu não consegui enxergar por falta de visão. Faço um café e me sento à mesa da cozinha com meu laptop. Não olho as redes sociais do Marcus. Há meses tenho estado ocupada demais vivendo a vida com eles para ficar olhando tudo pela tela. Primeiro, abro o Instagram da Rachel. É público, feito para máxima visibilidade. Ela é uma influenciadora, ou está tentando ser. Percorro as publicações dela. Há dezenas dos últimos meses. Rachel em restaurantes caros.
Rachel em retiros de yoga. Rachel usando roupas de grife que eu sei que eles não podem comprar. E ali, nas legendas, pequenos comentários que me dão ânsia de vômito. Finalmente recuperando minha vida. Vida de mãe. Autocuidado. Estabelecer limites é uma forma de amor próprio. Você não deve sua energia a ninguém. Pessoas tóxicas tentarão fazer você se sentir culpado por proteger sua paz. Mantenha-se firme. Pessoas tóxicas. Será que sou eu? Continuo rolando a tela. Tem uma publicação de 3 semanas atrás, uma foto da Rachel e do Marcus em um bar de coquetéis chique. Encontro romântico sem pressão. Às vezes, é preciso proteger o casamento de familiares bem-intencionados, mas controladores. Limites. Casamento em primeiro lugar. Os comentários estão cheios de apoio. Isso aí, garota. Estabeleça limites. Seu casamento vem em primeiro lugar. Feche o Instagram antes que eu atire meu laptop do outro lado do quarto. Ela anda postando coisas sobre mim. Postagens vagas, como dizem. Reclamando de mim para milhares de estranhos, enquanto sorri na minha frente. Abro minhas mensagens de texto com Marcos. Percorro meses de conversas antigas. A maioria delas parte da minha iniciativa. Posso buscar a Emma na quinta-feira? A que horas é o jantar no domingo? Você precisa de alguma coisa do mercado? Suas respostas são curtas. Claro. 18 horas. Tudo bem. Quando foi que paramos de ter conversas de verdade? Reflito sobre o ano passado. Os sinais estavam lá. Eu simplesmente não queria vê-los. Há uns 6 meses, Rachel começou a me chamar de Ellen, em vez de mãe. Eu me convenci de que era porque ela estava se sentindo mais à vontade, sendo mais autêntica. A rotina de cuidar das crianças às terças-feiras começou a se resumir a: talvez não precisemos mais de você esta semana, Ellen. Os jantares de domingo passaram de semanais para quinzenais, até chegarem ao ponto de: avisaremos vocês, e os pedidos de dinheiro aumentaram. Sempre com boas razões. O aquecedor quebrou. Emma precisou de atendimento dentário de emergência. O carro de Marcos precisava de consertos. Eu dei sem questionar porque é isso que as mães fazem. Ou será que não? É isso que as mães fazem? Ou é isso que os capachos fazem? Meu telefone toca. É Marcos. Deixo ir para a caixa postal. Ele liga de novo. Eu desligo. Uma mensagem de texto chega. Marcos. Mãe, por favor. Atenda. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Eu respondo digitando devagar. Preciso de um tempo. Ligo para você quando estiver pronto. 3 pontos aparecem, desaparecem e aparecem novamente. Finalmente, Marcos. Ok. Sem pressa. Amo você. Larguei o celular e percebi que minhas mãos não estavam mais tremendo. Não estou triste. Nem mesmo estou com raiva. Terminei? Chega de ser conveniente. Chega de ser um mero documento. Chega de ficar em silêncio quando deveria ter me manifestado. Procuro as informações de contato do meu agente de seguros. O nome dele é Paul Hendricks. Trabalhamos juntos há 20 anos. Eu ainda não liguei, mas salvei o número dele nos meus favoritos. Então, faço algo que deveria ter feito há meses. Abro o aplicativo do meu banco e analiso minhas finanças. Analiso-as de verdade. Estou confortável, não rica, mas segura. O seguro de vida do James, nossas economias, minha aposentadoria de professora. Eu poderia viver modestamente pelo resto da vida sem preocupações, mas eu tenho gasto como se fosse rica. Gastando com Marcus, Rachel e Emma, porque eu achava que era isso que se fazia. Cuidar da família. Só que eles não estão cuidando de mim. Estão tirando de mim. Há uma diferença. Fecho meu laptop e me sento no silêncio da minha cozinha. E pela primeira vez desde que James morreu, não me sinto sozinha. E me sinto bem. Meu filho fez uma escolha ontem à noite. Ele escolheu o conforto da esposa em detrimento da dignidade da mãe. Ele escolheu o silêncio em vez de se manifestar. Agora é a minha vez de escolher. E eu escolho a mim mesma. Não retornei a ligação para Marcos por 3 dias. 3 dias de silêncio que se estendem entre nós como um abismo. Meu celular vibra constantemente mensagens dele. Chamadas perdidas. Até mesmo um recado de voz da Rachel que apago sem ouvir. No quarto dia, Susan liga. Susan Pack é minha melhor amiga desde que começamos a lecionar juntas na Roosevelt High. Há 39 anos. Ela se aposentou no mesmo ano que eu. E desde então nos encontramos para tomar café todas as quintas-feiras de manhã, trocando histórias sobre nossos jardins e nosso clube do livro e evitando cuidadosamente o assunto de quanta falta sentimos da sala de aula. Helen, estou aqui fora da sua casa com scones
E o bom café daquele lugar no centro. Abre a porta. Olho para mim mesma. Ainda estou de roupão às 10 da manhã. Meu cabelo por lavar. O rímel de ontem borrado embaixo dos meus olhos. Estou com uma aparência terrível, digo. Não me importo. Abra a porta, ou vou usar a chave reserva que você me deu. Eu a deixei entrar. Susan me olha de relance e pousa o café. Certo? O que aconteceu? Eu conto tudo para ela. O jantar. As palavras de Rachel. O silêncio de Marcos. As postagens do Instagram. O dinheiro que tenho gasto. Tudo sai de uma vez. Num jorro de palavras que eu nem sabia que estava reprimindo. Susan escuta sem interromper, seu rosto ficando mais sombrio a cada detalhe. Quando termino, ela fica em silêncio por um longo momento. Então ela diz: essa vadiazinha manipuladora. Quase dou risada. Susan nunca fala palavrão. Em 39 anos de amizade, ouvia dizer droga. Talvez 2 vezes. Susan. Não sinto muito. Aquela mulher estava te usando. E seu filho estava deixando. Ela me entrega um bolinho. Coma. Depois vamos fazer um plano. Um plano para quê? Por retomar o controle da sua vida. Nós nos sentamos à minha mesa de cozinha. E Susan pega um caderno tipo que ela costumava usar para planejar as aulas, com linhas quadriculadas bem definidas e lombada reforçada. Primeira pergunta, diz ela. O que você quer? Não sei. Sim, você quer. Pare de pensar no que você deveria querer, ou no que uma boa mãe quereria. O que você quer? Eu penso nisso. Penso muito nisso. Eu quero respeito. Digo lentamente. Quero ser tratada como uma pessoa, não como um caixa eletrônico. Quero que meu filho me defenda em vez de ficar em silêncio enquanto sua esposa me insulta. Ótimo. O que mais? Quero parar de me sentir culpado por querer essas coisas. Susan anota tudo. Certo. Agora, o que você está disposto a fazer para conseguir essas coisas? Não sei. Esse é o problema. Se eu impuser limites, eles simplesmente me excluirão completamente. Vou perder a Emma. Vou perder o Marcos. Helen. Susan pousa a caneta e olha para mim. Eles já te eliminaram. Você só ainda não aceitou. As palavras me atingiram como um soco no peito. Rachel te disse que você não é bem-vindo. Marcos ficou em silêncio. Eles ainda estão pegando seu dinheiro, mas não querem sua presença. Você já está perdendo-os. A única questão é se você vai se perder também. Encaro meu café. Está esfriando. O que você faria? Pergunto. Você quer a verdade? Sempre. Eu cortaria relações com eles. Completamente. Dinheiro, tempo, energia, tudo. Deixaria que eles descobrissem como viver sem você e veria quanto tempo levaria para perceberem o que perderam. Isso é cruel. É mesmo? Ou são as consequências? Susan inclina-se para a frente. Helen, você ensina inglês há 37 anos. Quantas vezes você disse aos seus alunos que as ações têm consequências? Que os personagens dos livros não amadurecem até enfrentarem as consequências de suas escolhas? Isso é diferente. Isso é literatura. A vida é literatura. Todos nós somos personagens em nossas próprias histórias. Neste momento, você é a mártir que dá poder a todos ao seu redor. E se pergunta por que eles não apreciam isso. É essa a personagem que você quer ser? Penso em todos os livros que ensinei ao longo dos anos. As mães que sacrificaram tudo e acabaram amarguradas e sozinhas. Os personagens que aprenderam tarde demais que o amor sem limites é apenas exploração com um nome mais bonito. Não, digo baixinho. Não é essa a pessoa que eu quero ser. Então vamos escrever uma história diferente. Susan me ajuda a fazer uma lista. Não do que eu deveria fazer, mas do que eu poderia fazer. Opções. Possibilidades. Opção 1. Ligue para Marcos, converse com ele e estabeleça limites claros sobre respeito e apoio financeiro. Opção 2. Interrompa imediatamente todo o apoio financeiro, mas mantenha o relacionamento. Opção 3. Afastar-se completamente, nada de dinheiro, nada de visitas, nada de contato, até que eles façam um esforço genuíno para resolver a situação. Opção 4. Alterar o beneficiário do seguro de vida. Fiquei olhando para aquela última por um longo tempo. Isso me parece extremo, digo. Será? Para quem é? Marcos. Sempre foi para Marcos. Por quê? Porque ele é meu filho. Porque eu quero que ele seja bem cuidado. Ele tem 44 anos, Ellen. Ele tem um emprego, uma casa, uma esposa que trabalha. Emma tem 2 pais. Eles não precisam de uma reserva financeira milionária. Eles querem, mas não precisam. Mas se algo me acontecer, se algo acontecer com você, eles vão dar um jeito. Como adultos,
Como todo mundo dá um jeito. Susan fecha o caderno. Essa regra não serve mais para o Marcus. É uma coleira. É a sua maneira de continuar presente na vida deles, mesmo depois que você se for. E eles sabem disso. A verdade de suas palavras me envolve como um cobertor pesado. Preciso pensar. Digo, ótimo. Pense. Mas Helen, não pense muito. Cada dia que você espera é mais um dia em que você está ensinando a eles que podem te tratar assim sem consequências. Susan vai embora depois de me fazer prometer que vou tomar banho e comer uma refeição de verdade. Eu cumpro minha promessa por pouco. O banho ajuda. A comida tem gosto de papelão. Passei a tarde no escritório de James, folheando álbuns de fotos antigos. Marcos bebê. Marcos criança. Marcos crescendo, se distanciando. Tem uma foto da formatura dele na faculdade. Ele está sorrindo, com o braço em volta dos meus ombros, segurando o diploma. O James está do outro lado dele, radiante de orgulho. Lembro-me daquele dia com tanta clareza. Marcos nos agradeceu em seu discurso. Agradeceu pelos sacrifícios, pelo apoio, pelo amor. Ele chorou. Eu chorei. James fingiu que não estava chorando. Para onde foi aquele menino? Meu celular vibra. É uma mensagem do Marcos. Marcos. Mãe, já faz quase uma semana. A Emma não para de perguntar por você. Por favor, pode me ligar? Emma não para de perguntar sobre mim. Não. Sinto sua falta. Não. Eu estava errado. Apenas Emma continua perguntando por você. Estou sendo convocada porque minha neta quer minha presença, não porque meu filho a quer. Eu respondo digitando. Meu. Preciso de mais tempo. Marcos. Quanto tempo? Meu. Não sei. Marcos. Isso é ridículo. Você está sendo infantil. Fico encarando aquela mensagem. Infantil. Estou sendo infantil por precisar de tempo para processar o fato de me dizerem que não sou desejada. Algo dentro de mim se endurece. Meu. Estou sendo ponderado. Há uma diferença. Não espero pela resposta dele. Abro meus contatos e procuro por Paul Hendricks, meu agente de seguros. Fiquei encarando o nome dele por um minuto inteiro. Então eu aperto o botão de chamada. Ele atende ao segundo toque. Helen, como vai? Como está Marcos? Estou bem, Paul. Preciso conversar sobre meu seguro de vida. Claro. Em que posso ajudar? Quero alterar o beneficiário. Silêncio do outro lado da linha. Então. Certo. Posso perguntar por quê? Motivos pessoais. Claro. Quem você gostaria de designar como novo beneficiário? Eu penso nisso. Eu poderia indicar uma instituição de caridade. Eu poderia mencionar Susan. Eu poderia dividir entre várias organizações. Gostaria de criar um fundo fiduciário, digo. Para minha neta, Emma Morrison. Ela só poderá acessá-lo quando completar 25 anos. E quero nomear Susan Pack como administradora. Isso é muito sensato. Um fundo fiduciário para sua neta com condições de acesso. Posso ajudá-la a criar isso. Precisaremos da ajuda de um advogado especializado em direito sucessório. Mas posso recomendar um excelente profissional. Quanto tempo vai demorar? A papelada. Cerca de 2 semanas se agirmos rápido. Mas Ellen, você tem certeza? É uma mudança grande. Talvez você devesse conversar com Marcos primeiro. Não, digo firmemente. Esta é a minha decisão, a minha política, a minha escolha. Entendido. Enviarei a documentação hoje mesmo. Precisaremos da sua assinatura e o advogado desejará se reunir com você. Depois de desligar o telefone, sento-me na cadeira de James e sinto o peso do que acabei de fazer. Não excluí Marcos completamente. Emma ainda receberá o dinheiro, mas somente quando tiver idade suficiente para usá-lo com sabedoria, sem a influência de Rachel. E Susan garantirá que seja usado para o benefício de Emma, não para o estilo de vida de Marcos e Rachel. Não é vingança. É proteção. Meu telefone toca. É o Marcos. Eu recuso a chamada. A mensagem me chega imediatamente. Marcos. Sério, mãe? Você nem quer falar comigo agora? Depois? Outra. Marcos. Rachel diz que você está sendo manipulador. Que você está nos punindo por estabelecermos limites. E mais uma. Marcos. Ótimo. Se é assim que você quer ser, não se dê ao trabalho de aparecer mais por aqui. Li essa última mensagem 3 vezes. Não se incomode mais em aparecer por aqui. Eu não fui convidada. Eu era tolerada. E agora que estou estabelecendo meus próprios limites, estou sendo completamente desconvidada. A raiva que me invade é pura e esclarecedora. Eu ligo de volta para Marcos. Ele responde imediatamente. Mãe, não.
Minha voz é gélida. Você não tem o direito de me dizer para não aparecer por aqui quando já me disseram que apareço demais. Você não tem o direito de me chamar de manipuladora por pensar um pouco, enquanto você ficou em silêncio quando sua esposa me chamou de problema. E certamente não tem o direito de usar minha neta como moeda de troca. Eu não sou. Sim, você está. Emma fica perguntando por você. Você está me dizendo isso não para me fazer sentir amado, mas para me fazer sentir culpado, para me fazer voltar correndo para que Emma não sofra. Bem, adivinhe só, Marcos. Emma não está sofrendo. Você está. Porque você acabou de perceber que talvez tenha que lidar com as consequências. Mãe, por favor. Gastei mais de $150.000 com você e Rachel nos últimos 4 anos. Paguei sua casa. Pago a escola da Emma. Paguei a terapia da Rachel, onde aparentemente ela está aprendendo a impor limites a mim. Tenho comparecido todas as semanas porque você me pediu. E agora me dizem que estou interferindo. Agradecemos. Mais nada. Você não pode ser grato e ressentido ao mesmo tempo. Você não pode aceitar meu dinheiro e rejeitar minha presença. Então é o seguinte. Vou dar um passo para trás. Completamente para trás. Nada de dinheiro. Nada de babá de graça. Nada de jantares de domingo em que eu piso em ovos tentando não ofender sua esposa. Você não pode simplesmente abandonar a Emma. Não estou abandonando ninguém. Estou dando a vocês o que pediram. Espaço. Limites. A chance de serem uma família sem a minha interferência. Não foi isso que eu... Era exatamente isso que você queria dizer. Você só não achou que eu realmente faria isso. Estou tremendo agora. Mas minha voz está firme. Quando você estiver pronto para me tratar com respeito, quando estiver pronto para ser meu filho, em vez de um fantoche da Rachel, me ligue. Até lá. Preciso que me deixe em paz. Mãe. E desligou. Minhas mãos tremem tanto que deixo o telefone cair. Ele bate com força na mesa de James. E eu o encaro como se fosse uma bomba prestes a explodir. O telefone toca novamente. É Marcos. Eu o desligo. Uma mensagem de texto chega. Marcos. Você está cometendo um grande erro. Respondo digitando com os dedos trêmulos. O único erro que cometi foi achar que você me defenderia. Não o cometerei novamente. E eu bloqueei o número dele. Então eu bloqueio o número da Rachel. Então me sento na cadeira de James. E choro pela primeira vez desde o jantar. Não são lágrimas silenciosas e dignas. São soluços feios e ofegantes que vêm de algum lugar profundo e ferido. Choro pelo filho que pensei ter, pelo relacionamento que pensei ter construído, pela avó que eu queria ser, e pela família que pensei que éramos. Eu choro até não sobrar nada. As 2 semanas seguintes transcorrem numa estranha névoa. Susan me visita diariamente. Ela traz compras e me prepara para comer. Ela fica comigo enquanto me reúno com a advogada do espólio, uma mulher inteligente chamada Patricia Shen, que não pergunta por que estou mudando meu beneficiário. Apenas se certifica de que tudo seja feito corretamente. O fundo fiduciário foi constituído. A apólice de seguro de vida foi atualizada. Emma receberá o dinheiro quando completar 25 anos, com Susan como administradora fiduciária, para garantir que seja usado para educação, moradia ou outras necessidades legítimas. Marcos e Rachel foram completamente excluídos da trama. Eu deveria me sentir culpado. Mas não me sinto. Desbloqueei o número do Marcos depois de uma semana, porque a Susan disse que eu deveria pelo menos ver se ele tentava se desculpar. Não há chamadas. Nem mensagens de texto. Nada. Aparentemente, quando não sou útil, não vale a pena me contatar. Eu me dedico de corpo e alma às coisas que venho adiando. Entro para um clube do livro de verdade. Não aquele que eu organizava há anos e no qual eu fazia todo o trabalho. Começo a trabalhar como voluntária no programa de alfabetização da biblioteca. Faço um curso de pintura em aquarela no centro comunitário. Estou aprendendo a preencher minha vida com coisas que não sejam Marcos e Emma. E com a eterna questão de saber se estou sendo uma mãe boa o suficiente. 3 semanas depois do jantar, eu a vi no supermercado. Raquel. Ela está na seção de frutas e verduras, olhando os abacates com a mesma atenção meticulosa que dedica a tudo que fotografa para o Instagram. Ela está usando roupas de ginástica caras, daquelas que custam mais do que meu orçamento semanal para compras, no supermercado. Ela ainda não me viu. Eu poderia ir embora. Eu deveria ir embora. Mas eu não. E eu me aproximo dela. Olá, Rachel. Ela dá um pulo e quase deixa cair um abacate. Ellen. Oi, como vai você? Eu estou bem.
Nós estamos bem. Percebo que ela está nervosa. Nervosa de verdade. Ótimo. Fico feliz em saber disso. Escuta, Helen. Sobre aquele jantar, você falou sério em cada palavra. Não vamos fingir o contrário. Seu rosto cora. Eu estava frustrada. Temos estado sob muita pressão. Entendo. Que tipo de estresse? Só. Questões financeiras. A empresa do Marcos está passando por uma reestruturação. E a pré-escola da Emma aumentou as mensalidades. E a casa precisa de um telhado novo. Ela está listando problemas. Problemas que ela espera que eu resolva. Isso parece difícil. Digo de forma neutra. Sim, é verdade. Ela muda o peso de um pé para o outro. Marcos disse que vocês brigaram. Ele te contou sobre o que brigamos? Ele disse que você estava chateada com a questão dos limites. Fiquei chateada porque meu filho ficou em silêncio, enquanto você me dizia que eu não era bem-vinda. Há uma diferença. Rachel desviou o olhar. Eu não disse que você não era bem-vindo. Não precisamos mais de você, Helen. Foi isso que você disse. Palavra por palavra. Eu estava falando sobre a babá. Sobre a sensação de que precisávamos depender de você para tudo. Então você deveria ter dito isso. Vocês deveriam ter tido uma conversa em vez de uma emboscada. Eu sei. Me desculpe. Eu poderia ter lidado com a situação melhor. Ela me encara. Mas, Ellen, você precisa entender, é difícil ter você por perto o tempo todo. Você tem opinião sobre tudo. Como alimentamos a Emma? Como a disciplinamos? Como gastamos nosso dinheiro? Parece que você está sempre nos julgando. Eu estava tentando ajudar. Eu sei. Mas às vezes ajudar parece crítica. Eu penso nisso. Será que ela tem razão? Será que fui muito crítico? Talvez. Provavelmente. Sugeri que elas melhorassem o orçamento quando reclamaram de dinheiro. Mencionei que Emma assiste muita TV. Comentei que a terapia de Rachel não parecia estar ajudando. Já que ela continuava tão estressada, achei que estava sendo útil. Solidário. Talvez eu estivesse apenas sendo controlador. Você tem razão, digo. Provavelmente me envolvi demais. Deixei minhas opiniões fluírem. Peço desculpas por isso. Rachel pisca. Claramente sem me esperar por isso. Ah, obrigada. Mas, Rachel, preciso que você entenda uma coisa. A forma como você me tratou, as postagens no Instagram, os comentários sobre eu ser tóxica, a exigência de que eu me afastasse não teve nada a ver com eu estar envolvida demais. Teve a ver com você querer meu dinheiro, mas não minha presença. E isso não está certo. Isso não é justo. Não é verdade? Você vem reclamando de mim online há meses, postando coisas vagas sobre familiares tóxicos e proteger sua paz, enquanto eu pagava sua terapia, a escola da sua filha e seus encontros românticos. Você queria que eu fosse um talão de cheques, não uma sogra. Eu nunca disse isso. Você não precisava. Suas ações falaram por si. O rosto de Rachel endurece. Sabe de uma coisa? Marcos tinha razão. Você é manipulador. Você usa dinheiro para controlar as pessoas. E quando tentamos ter nossas próprias vidas, você nos pune tirando-as de nós. Não estou tirando nada. Simplesmente não estou dando mais nada. Há uma diferença. Então você está nos excluindo? Excluir sua própria neta? Estou estabelecendo limites. Limites saudáveis. Não é isso que seu terapeuta recomenda? Os olhos dela se estreitam. Você vai se arrepender disso, Ellen. Marcos terminou com você. Ele disse que se você não consegue respeitar nosso casamento, não pode fazer parte da vida de Emma. Então acho que não faço mais parte da vida da Emma. As palavras doem ao serem ditas, mas são verdadeiras. Rachel me encara por um longo momento. Depois, pega um abacate, coloca-o no carrinho e vai embora sem dizer mais nada. Estou parada na seção de frutas e verduras, tremendo, cercada por estranhos comprando ingredientes para o jantar. E percebo algo profundo. Eu estou livre. Não estou feliz. Não estou bem. Mas estou livre. Livre da obrigação de consertar tudo. Livre da culpa de não dar o suficiente. Livre do ciclo exaustivo de tentar comprar o amor de pessoas que me veem como um recurso, não como uma pessoa. Termino minhas compras e dirijo para casa. Naquela noite, recebi um e-mail do Marcos. Não uma mensagem de texto, mas um e-mail. Como se eu fosse uma colega de trabalho. E não a mãe dele. Assunto. Seguindo em frente. Mãe, tentei ser paciente. Mas seu comportamento no último mês deixou claro que você não tem interesse em ter um relacionamento saudável com a nossa família. Rachel me contou sobre o seu encontro no supermercado. Seus comentários foram ofensivos e desnecessários. Decidimos que,
Até que você respeite nossos limites e nosso casamento, é melhor não nos contatar. Isso inclui a Emma. Precisamos protegê-la dessa negatividade. Quando você estiver pronto para se desculpar e seguir em frente de forma produtiva, podemos conversar sobre como restabelecer o contato. Marcus, li o e-mail 3 vezes. Então fecho meu laptop e me sirvo de uma taça de vinho. Eu não respondo. O que mais há para dizer? Meu filho escolheu a esposa em vez da mãe. Ele decidiu que o problema sou eu, que eu sou a pessoa tóxica, que eu sou quem precisa pedir desculpas. E talvez de certa forma ele tenha razão. Talvez eu tenha me envolvido demais. Talvez eu tenha tentado controlar as coisas. Mas eu também o amava. O apoiava. Dei-lhe tudo o que eu tinha. E em represália, ele está me excluindo da vida dele porque eu ousei impor limites. A ironia seria engraçada se não dosse tanto. Passam-se 4 meses. 4 meses de silêncio que parecem uma eternidade. E ao mesmo tempo, nenhum tempo. Não tenho notícias do Marcus. Não tenho notícias da Rachel. Não tenho notícias da Emma. Embora ela tenha 3 anos e não tenha telefone. Então isso não é surpreendente. O que me surpreende é o quanto minha vida muda quando não estou gastando toda a minha energia com a deles. Terminei a aula de pintura em aquarela e descobri que até que sou razoável nisso. Não ótima, mas razoável o suficiente para que Susan pendure uma das minhas paisagens na sala de estar dela. E não parece que esteja apenas sendo educada. O programa de alfabetização da biblioteca se torna minha parte favorita da semana. Trabalho com alunos adultos imigrantes, em sua maioria que estão tentando aprimorar o inglês. Eles são gratos por cada minuto do meu tempo, agradecendo com comida caseira e apertos de mão sinceros. Isso me lembra por que me tornei professora. Começo a fazer terapia. Adrá. Rebeca Torres é 20 anos mais jovem do que eu. Tem um olhar bondoso e um jeito direto que não me permite me esconder atrás de desculpas. Você sente falta deles? Ela pergunta em nossa terceira sessão, diariamente. Do que você sente mais falta? Penso nisso. Emma. Sinto falta da Emma. Do jeito que ela dizia, vovó. Das mãos pegajosas dela e de como ela ria das minhas piadas horríveis. E quanto a Marcus? Sinto falta de quem eu pensava que ele fosse. Não sei se sinto falta de quem ele realmente é. O Dr. Torres acena com a cabeça. Essa é uma distinção importante. É errado eu estar com raiva? Ele é meu filho. Eu deveria querer consertar isso. Deveria? Ou isso é apenas mais uma história que você conta a si mesma sobre o que as boas mães fazem? Tenho pensado muito nisso nas histórias que contamos a nós mesmos. Eu dizia a mim mesma que estava sendo uma boa mãe ao dar a Marcus tudo o que ele precisava. Eu dizia a mim mesma que estava sendo prestativa, solidária e generosa. Mas talvez eu estivesse apenas com medo. Medo de que se eu deixasse de ser útil, deixaria de ser amada. Eu talvez estivesse certo. Era uma quinta-feira no final de setembro quando Susan me ligou, com a voz tensa por algo que não consegui identificar. Helen, você pode vir aqui? Agora? O que está errado? Venha. Por favor. Dirijo até a casa de Susan com o coração acelerado. Ela me recebe na porta, com o rosto pálido. O que aconteceu? Pergunto. Ela me entrega o celular. Não tinha certeza se devia te mostrar isso, mas acho que você precisa ver. É o Instagram da Rachel. Uma publicação de hoje de manhã. A foto mostra a Rachel sentada no sofá, com Emma no colo, ambas com semblante triste. Os olhos de Rachel estão vermelhos, como se ela tivesse chorado. A legenda me deixa arrepiado. Hoje tive conversas difíceis com minha filha. Às vezes, as pessoas que amamos fazem escolhas que nos magoam. Emma tem perguntado constantemente sobre a avó. E hoje precisei explicar que às vezes, as pessoas escolhem dinheiro e controle em vez da família. Isso me parte o coração. Mas estou ensinando minha filha que não aceitamos comportamentos tóxicos. Nem mesmo da família. Principalmente da família. Vida de mãe, estabelecendo limites, protegendo minha paz, família tóxica, escolhendo a mim. A publicação já tem mais de 3.000 curtidas. Os comentários estão repletos de apoio. Você é muito corajosa por enfrentá-la. Pais, sogros tóxicos são os piores. Que bom para você. Sua filha lhe agradecerá por protegê-la dessa negatividade. Dinheiro não compra amor nem respeito. Você está fazendo a coisa certa. Devolvo o telefone para Susan antes que eu o deixe cair. Ela está mentindo, digo. Minha voz soa distante. Ela está fazendo parecer que eu escolhi o dinheiro em vez deles.
Como se eu fosse quem os tivesse abandonado. Oizai. Ela está usando a Emma. Ela está colocando a Emma no meio disso. E me transformando na vilã. Oizai. 3.000 pessoas acham que eu sou um monstro. 3.000 pessoas não te conhecem. Susan pega minha mão. Mas Ellen, você precisa se preparar. Isso é público. Pessoas que você conhece podem ver. Podem fazer perguntas. Ela tem razão. Naquela tarde, 2 pessoas do nosso clube do livro me mandaram mensagens, cuidadosamente elaboradas, perguntando se eu estava bem e se havia algo que pudessem fazer. Ao anoitecer, uma das minhas antigas colegas de trabalho ligou, dizendo que viu a publicação da Rachel e queria saber como ela estava. Não sei o que dizer. Como se defender de acusações vagas? Como explicar que você não é a pessoa tóxica sem soar exatamente como o tipo de pessoa que diria isso? Não respondo a ninguém além de Susan. Naquela noite, fiquei deitada na cama olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. Eu poderia responder. Eu poderia fazer minha própria postagem, contando meu lado da história. Eu poderia tirar prints dos e-mails do Marcos, mostrar os comprovantes de todo o dinheiro que gastei, provar que não sou a vilã que a Rachel tá pintando. Mas o que isso resolveria? Uma briga pública? Mais drama? Forçar amigos e familiares a escolher um lado? Não. Eu não farei isso. Não vou me rebaixar a esse nível. Não vou usar as redes sociais para declarar guerra à família do meu filho, mesmo que isso signifique que as pessoas acreditem nas mentiras dela. 2 semanas depois, estou novamente no supermercado, desta vez em um diferente. Mais longe de casa, quando encontro Patricia Chen, a advogada especializada em direito sucessório, que me ajudou a criar o fundo fiduciário de Emma. Helena, como você está? Estou bem, obrigada. E você? Estou ocupada, mas isso não é novidade. Ela baixa a voz. Queria te contar que recebi uma ligação interessante semana passada, de um tal de Marcus Morrison. Sinto um frio na barriga. O que ele queria? Ele estava perguntando sobre seu planejamento patrimonial, especificamente sobre sua apólice de seguro de vida. Ele parecia achar que ainda era o beneficiário e queria confirmar os detalhes. O que você disse para ele? Nada. Sigilo profissional entre advogado e cliente. Eu disse a ele que precisaria conversar diretamente com você. Os olhos de Patrícia são penetrantes por trás dos óculos. Ele não ficou contente. Mencionou algo sobre você estar mentalmente instável e tomar decisões precipitadas. Eu queria te avisar, caso ele tente contestar alguma coisa. A traição me atingiu como um golpe físico. Marcos está tentando investigar minhas finanças, questionando minha sanidade mental. Obrigada por me avisar. Consegui dizer. Helen, vejo isso com mais frequência do que gostaria. Filhos adultos, que se acham no direito de se apropriar dos bens dos pais. Se você precisar de alguma proteção jurídica adicional, um testamento vital, uma procuração que exclua explicitamente certas pessoas, terei prazer em ajudar. Agradeço-lhe e termino as minhas compras atordoada. Quando chego em casa, há um carro na minha garagem. O carro de Marcus. Ele está sentado nos degraus da minha varanda e se levanta quando eu chego de carro. Meu primeiro instinto é dar ré para sair da garagem. O segundo é ligar para a polícia. Em vez disso, estaciono e saio do carro. O que você está fazendo aqui? Pergunto. Precisamos conversar. Discordo. Mãe, por favor. Só me dê 10 minutos. Olho para o meu filho. Ele emagreceu. Tem olheiras. Parece cansado, estressado e mais velho do que seus 44 anos. Uma parte de mim quer ceder. Quer convidá-lo para entrar, fazer-lhe um café, perguntar o que há de errado, resolver o problema. Essa é a velha Ellen. A nova Helen diz: você tem 5 minutos. Aqui fora. Sentamo-nos nos degraus da varanda, mantendo uma distância cuidadosa entre nós. Rachel está preocupada com você? Ele começa. Quase dou risada. Rachel está preocupada. Comigo. Ela te viu no supermercado e disse que você parecia estranho, irritado. Ela está preocupada que você não esteja lidando bem com isso. Isso quer dizer ser excluída da vida do meu filho? Marcos suspira. Você se excluiu, mãe. Nós estabelecemos limites e você nos puniu por isso. Eu também estabeleço limites. Por que é uma punição quando eu faço isso? Mais saudável quando você faz. Porque estamos tentando construir um casamento. E você está tentando nos controlar. Fazendo o quê? Dedicando tempo para processar o fato de me dizerem que não sou bem-vindo? Interrompendo o fluxo de dinheiro que você vinha dando como certo?
Nunca consideramos isso como garantido. Marcos. Viro-me para encará-lo completamente. Você tentou acessar informações sobre minha apólice de seguro de vida. Ligou para meu advogado e questionou minha sanidade mental. Seu rosto cora. Eu estava preocupado. Não. Você estava verificando se sua herança ainda estava intacta. Há uma diferença. Isso não é justo. Você ligou para o meu advogado? Sim ou não? Silêncio. Sim ou não, Marcos? Sim. Mas só porque a Rachel disse que você estava agindo de forma errática, e eu queria ter certeza que seu US$ 1.000.000 ainda estava esperando por você. Não se trata de dinheiro. Então por que você ligou? Eu me levanto. Por que, Marcos? Se não é pelo dinheiro, por que meu seguro de vida importaria para você agora, enquanto estou vivo e saudável? Ele também está de pé, imponente sobre mim. Porque eu queria saber se você tinha mudado. Se você tinha me excluído para me punir por impor limites a você. E, se eu fizesse isso? Se eu mudasse meu beneficiário? O que aconteceria então? Então eu saberia exatamente quem você é. Alguém que usa dinheiro para controlar as pessoas e o tira delas quando não obedecem. A acusação paira no ar entre nós. Usei dinheiro para te ajudar, digo baixinho. Para te sustentar. Para dar oportunidades a você e a Emma. Mas você tem razão em uma coisa. Eu mudei o beneficiário. Seu rosto empalidece. Você o quê? Criei um fundo fiduciário para a Emma. Ela receberá o dinheiro quando fizer 25 anos. Até lá, Susan o administra, com diretrizes rigorosas de que só pode ser usado para educação, saúde ou emergências reais de Emma. Você me excluiu completamente? Protegi minha neta de paz, que vê em minha morte como uma oportunidade financeira. Não é isso. Nós não. Ele está balbuciando, furioso. Vocês não tinham esse direito. Tenho todo o direito. É a minha política. Meu dinheiro. Minha escolha. Depois de tudo que passamos, depois de eu ser seu único filho, você realmente vai dar tudo para Emma e nada para mim? Emma receberá, quando tiver idade suficiente para usá-lo. Com sabedoria. Você aparentemente o queria agora. Eu queria ter certeza de que você não tinha feito nenhuma besteira por estar magoado. E com raiva. Fiz algo inteligente porque estava magoado e lúcido. Há uma diferença. Marcos dá um passo para trás como se eu tivesse lhe dado um tapa. Não acredito em você. Rachel tinha razão sobre você. O que diz Rachel? Que você é manipuladora. Que você usa a culpa e o dinheiro para controlar as pessoas. Que você prefere nos punir a aceitar que somos adultos capazes de tomar nossas próprias decisões. Eu aceitei que vocês são adultos. É por isso que parei de tratá-los como crianças que precisam ser resgatadas constantemente. Nós nunca pedimos que vocês nos resgatassem. Você me pedia dinheiro todo mês. O aquecedor, o carro, o tratamento dentário da Emma, o telhado, tudo, Marcos. Você pedia e eu dava. E você nunca disse: não, obrigado, a gente dá um jeito. Porque você se ofereceu. Você sempre se ofereceu. Como íamos saber que você jogaria isso na nossa cara depois? Não estou te esfregando na cara. Simplesmente não vou mais dar nada. Mas aparentemente para você, é a mesma coisa. Nós nos encaramos, ambos respirando com dificuldade. Emma sente sua falta, diz ele finalmente. E sua voz embarga. É a primeira coisa concreta que ele disse. A primeira coisa que não tem a ver com dinheiro, limites ou as preocupações da Rachel. Eu também sinto falta dela, digo. Todos os dias. Então por que você simplesmente não pede desculpas? Por que você não admite que estava errado? E podemos seguir em frente. Pelo que exatamente devo me desculpar, Marcos? Por tornar tudo tão difícil. Por ser teimoso. Por mudar de ideia e nos punir. Mudei meu testamento para proteger Emma. E não vou me desculpar por ter levado um tempo para processar o fato de me dizerem que não sou bem-vinda. Não vou me desculpar por impor limites. E com certeza não vou me desculpar por me recusar a ser tratada como um caixa eletrônico. Ninguém te tratou como. Sim. Vocês dois fizeram isso. Queriam meu dinheiro, mas não minha presença. Meu apoio, mas não minhas opiniões. Minha ajuda, mas não meu envolvimento. Queriam que eu fosse conveniente. E quando deixei de ser, me descartaram. Não foi isso que aconteceu. Então me diga o que aconteceu, Marcos. Conte-me a sua versão. Ele fica em silêncio por um longo momento. Então ele diz: Rachel sentia que você estava sempre a julgando, sempre criticando a forma como ela criava os filhos, como administrava o dinheiro, como cuidava da casa. Isso a fazia se sentir inadequada. Então, em vez de conversar comigo sobre isso,
Ela postou sobre mim no Instagram e me abordou de surpresa no jantar? Ela tentou conversar com você. Mas você sempre tinha uma resposta para tudo. Sempre tinha um jeito melhor de fazer as coisas. Ela sentiu que não tinha como vencer. E eu penso nisso. Será verdade? Será que fiz a Rachel se sentir inadequada? Talvez. Provavelmente. Certo, digo. Posso admitir que talvez tenha sido muito crítico. Muito envolvido. Peço desculpas por isso. Sinceramente. Marcus pisca. Surpresa. Mas Marcos, a forma como vocês dois lidaram com isso foi cruel. Você deixou sua esposa me insultar enquanto você permanecia em silêncio. Você me enviou e-mails me chamando de tóxico. Você me afastou da Emma para me punir por impor limites. E você ligou para o meu advogado para verificar sua herança enquanto fingia estar preocupado com a minha saúde mental. Eu estava preocupado. Não. Você estava preocupado com dinheiro. Seja honesto. Ele desvia o olhar. E agora você está aqui. Não porque sente minha falta, ou porque percebeu que estava errado, mas porque quer que eu peça desculpas, para que as coisas voltem ao normal. Então voltarei a ser a mãe que lhe dá tudo e não espera nada em troca. Isso não é verdade. Não é verdade? Nesses 4 meses em que não nos falamos, quantas vezes você ligou só para saber como eu estava? Quantas vezes você entrou em contato sem querer nada em troca? Silêncio. Era o que eu pensava. Então é isso? Sua voz é amarga. Vocês simplesmente desistiram? Estão abandonando a gente? Não vou desistir, Marcos. Só não vou mais correr atrás. Quando você estiver pronto para um relacionamento de verdade baseado em respeito mútuo, não em transações financeiras, estarei aqui. Mas até lá estou vivendo a minha vida. Estou cuidando de mim mesma. Estou aprendendo a aceitar que, às vezes, o amor não basta. Mãe, seus 5 minutos acabaram. Por favor, retire-se. Ele fica ali parado por mais um instante, parecendo que quer dizer algo mais. Então, vira-se e caminha até seu carro. Eu o observo partir de carro. E desta vez, eu não choro. Tremise de pois e véspera de Natal. Estou na casa da Susan com a família dela, a filha e o genro. Os 2 netos que me chamam de tia Helen. E me mostram seus brinquedos com um deleite espontâneo. Comemos demais. Jogamos jogos de tabuleiro. E assistimos a filmes antigos. É aconchegante, barulhento, caótico e cheio de amor. Em dado momento, a filha de Susan me chama para um canto. Obrigada por estar aqui, diz ela. Mamãe me contou o que aconteceu com seu filho. Sinto muito, obrigada. Tô bem. É mesmo? Mesmo? Penso nisso. Estou a caminho. Alguns dias são mais difíceis do que outros. Mas estou aprendendo que posso ser feliz mesmo quando a minha vida não está como planejei. Isso é realmente corajoso. Não me sinto corajosa. Sinto apenas que estou sobrevivendo. Às vezes são a mesma coisa. Naquela noite, volto para minha casa silenciosa. E pela primeira vez, desde que Marcos partiu, não a sinto vazia. Sinto apenas paz. Tenho um cartão na minha caixa de correio. Entregue em mãos, meu nome escrito com a letra de Marcos, eu levo para dentro e fico sentado à mesa da cozinha por um longo tempo antes de abri-lo. Dentro há uma foto. Emma, sorrindo para a câmera, sem os 2 dentes da frente. Ela está segurando um desenho bonecos palito com os dizeres mamãe, papai e vovó. O cartão diz: Mãe, Emma fez isso para você. Ela pergunta por você todos os dias. Ela não entende por que a vovó não vem mais aqui. Não sei como resolver isso. Não sei se é possível resolver, mas me desculpe. Por ter ficado em silêncio. Por ter deixado Rachel dizer aquelas coisas. Por ter ligado para o seu advogado. Por tudo isso, não estou pedindo que você esqueça ou perdoe. Estou apenas pedindo que saiba que sinto muito e que Emma te ama. Mesmo que tudo mais esteja destruído. Isso ainda é verdade. Marcos, eu contorno o desenho da Emma com o dedo. Ela tem 4 anos agora. Perdi 1 ano da vida dela. 1 ano de crescimento, mudanças e momentos que jamais recuperarei. A dor ameaça me consumir por completo, mas por baixo da dor existe algo mais. Algo pequeno, mas que está crescendo. Ter esperança. Não se trata de esperar que tudo volte ao normal, mas sim de ter a esperança de que talvez, eventualmente, possamos construir algo novo. Algo mais saudável. Algo baseado na honestidade, em vez da obrigação. Coloquei o cartão na minha geladeira, ao lado do desenho da Emma. Então eu me sento e escrevo uma carta. Marcos, obrigada pelo cartão. Diga a Emma que adorei o desenho dela
e que a adoro também. Eu também sinto muito. Por ser muito crítica, muito envolvida, muito convencida de que sabia tudo. Sinto muito por ter feito Rachel se sentir inadequada. Sinto muito por não ter percebido que às vezes minha ajuda parecia controle, mas não me arrependo de ter estabelecido limites. Não me arrependo de ter me protegido. E não me arrependo de ter mudado meu testamento. Não sei se podemos resolver isso. Não sei se você quer, ou se Rachel vai deixar mesmo se você quiser, mas estou disposto a tentar. Não para voltar a como as coisas eram, mas para construir algo novo. Se você estiver disposta, me ligue. Não para discutir, justificar ou defender. Apenas para conversar. Como adultos, como pessoas que já se amaram e que talvez possam descobrir como fazer isso de novo. Mãe, eu envio a carta pelo correio na manhã seguinte. Depois vou para minha aula de aquarela e pinto uma paisagem que até que ficou bem legal. 2 semanas após o início do ano novo, Marcos liga. Oi, mãe. Olá, Marcos. Recebi sua carta. Ok. Podemos? Podemos tentar? Podemos recomeçar? Não podemos recomeçar do zero. Muita coisa já aconteceu. Mas podemos começar do zero. Se você estiver disposto a se esforçar. Que tipo de trabalho? Terapia. Terapia familiar. Com alguém que possa nos ajudar a nos comunicar melhor. Silêncio. Então. Certo, vou falar com a Rachel. Não se trata da Rachel. Trata-se de você e de mim. Ela pode fazer terapia com você se quiser. Mas nosso relacionamento precisa ser separado do seu casamento. Não sei se ela vai gostar disso. Marcos, preciso que você decida algo. Você quer um relacionamento comigo porque quer, ou porque Rachel permite? Porque eu não posso ter um relacionamento com você se cada conversa tiver que ser aprovada pela sua esposa. Mais silêncio. Então, em voz baixa. Eu quero um relacionamento com você. Porque eu quero um. Certo. Então vamos começar por aí. Conversamos por 1 hora. Conversamos de verdade. É constrangedor, doloroso e cheio de longas pausas, mas é sincero. Ele admite que se sentiu dividido, que tinha medo de escolher entre a esposa e a mãe. Então optou pelo silêncio. Admito que me envolvi demais. Que usei o dinheiro como forma de me manter relevante na vida dele. Que tinha medo de ser esquecida. Não consertamos tudo. Nem mesmo a maioria das coisas. Mas é um começo. 6 meses depois, Marcos e eu temos feito terapia juntos. É um trabalho árduo. Em algumas sessões mal nos falamos. Em outras brigamos. Mas continuamos comparecendo. Rachel não se juntou a nós. Ela deixou claro que acha que isso é entre Marcos e eu. E que está apoiando à distância. Acho que isso é um código para não quero ser responsabilizada. Mas estou tentando não ser cínica. Marcos começou a vir jantar na minha casa 1 vez por mês. Só nós dois. Cozinhamos juntos algo que fazíamos quando ele era pequeno. E conversamos sobre assuntos tranquilos. Livros. Filmes. O trabalho dele, meu trabalho voluntário. Não falamos de dinheiro. Não falamos de Rachel, a menos que ele a mencione. Não falamos do passado, a menos que seja relevante para entendermos o presente. Não é o que eu queria. Não é o relacionamento com que eu sonhava. Mas é real. É nosso. Na semana passada, ele perguntou se Emma poderia vir a um dos nossos jantares. Quero que ela conheça você, disse ele. A verdadeira você. Não a versão de que Rachel fala, ou a versão que me deixou com raiva. Apenas você. Então hoje Emma vem aqui. Limpei a casa 3 vezes. Fiz os biscoitos favoritos dela de chocolate com M&M's. Porque o Marcos me disse que é o que ela gosta agora. Arrumei o quarto de hóspedes com lençóis novos e bichinhos de pelúcia. Caso ela queira passar uns dias aqui. Estou apavorada. E se ela não se lembrar de mim? E se tiverem contado coisas que a assustem? E se eu fizer tudo errado? A campainha toca. Eu abro. Emma está parada na minha varanda, segurando a mão de Marcos, olhando para mim com olhos curiosos. Oi, Emma. Digo, ajoelhando-me para ficar na altura dela. Sou sua avó. Você se lembra de mim? Ela me observa por um longo momento. Então ela diz: Você é o Gama na minha foto. Minha garganta aperta. Sim. Eu sou o Gama na sua foto. Fiz um novo para você. Ela ergue um pedaço de papel. Mais bonecos de palito. Mas desta vez, com flores. Um sol e uma casa. É lindo, obrigada. Ela dá um passo à frente e envolve meu pescoço com seus bracinhos. E assim, de repente, estou chorando. Lágrimas de alegria, desta vez. Lágrimas de cura. Podemos fazer biscoitos?
Ela pergunta. Já fizemos isso. Quer decorá-los? Sim. Ela entra correndo como se fosse dona do lugar. E Marcos e eu trocamos um olhar. Obrigado, eu digo. Obrigado. Ele responde. Por não desistir. Passamos a tarde decorando biscoitos, brincando no jardim e lendo livros. Emma não para de falar, me mostrando passos de dança, me contando sobre a pré-escola e fazendo 1 milhão de perguntas. Quando chega a hora de ir embora, ela me abraça novamente. Posso voltar na próxima semana, Gama? Olho para Marcos. Ele acena com a cabeça. Sim, querida. Você pode voltar na semana que vem. Depois que eles vão embora, fico sentada na minha sala de estar cercada por migalhas de biscoito, papel colorido e impressões digitais pegajosas na minha mesa de centro. Minha casa está uma bagunça. Meu coração está transbordando de alegria. 1 ano depois do jantar que mudou tudo, estou sentada no meu jardim numa manhã de domingo, tomando café e observando as rosas desabrocharem. Meu celular vibra. É uma mensagem do Marcos. Marcos, Rachel quer conversar. Ela disse que está pronta para se desculpar. Podemos marcar uma reunião? Só nós 3? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Há 1 ano. Eu teria agarrado a oportunidade com unhas e dentes. Teria dito sim imediatamente. Grata por qualquer migalha de reconciliação. Agora não tenho certeza. Será que quero ouvir o pedido de desculpas da Rachel? Acredito que será sincero? Ou será apenas mais uma manipulação? Outra forma de reconquistar minha confiança e meu dinheiro? Não sei, mas aprendi algo importante este ano. Não preciso ter todas as respostas imediatamente. Respondi à mensagem. Deixe-me pensar a respeito. Eu te aviso, Marcos. Tudo bem. Sem pressa. Amo você, mãe. Também te amo. Guardo meu celular e volto para meu café, meu jardim, minha tranquila manhã de domingo. Qualquer que seja a minha decisão sobre Rachel, será nos meus termos, respeitando meus limites, sendo escolhida por mim. Porque eu não sou a mulher que era há 1 ano. Eu não sou o tipo de mãe que dá tudo e não espera nada em troca. Eu não sou a mulher que se cala para manter a paz. Sou Ellen Morrison, 64 anos, professora aposentada, voluntária, artista, avó. Uma mulher que aprendeu a escolher a si mesma, e percebo agora que é exatamente isso que eu deveria ter sido desde o início. Emma vem aqui hoje à tarde. Vamos plantar bulbos de tulipa junto às flores, que só desabrocham na primavera. Uma promessa de beleza, que exige paciência e fé. Agora sou bom em ter paciência. E a fé? Estou aprendendo. Um dia. Uma escolha. Um limite de cada vez. Estou aprendendo.